Olá, gente, boa noite. Boa Boa noite, noite. Valéria, Sueli, Maria Boa José, noite. Ana Paula, todos que estão chegando agora. Bom, hoje na nossa aula nós iremos discutir o artigo sobre infecções fúngicas, que eu postei na plataforma para vocês. Todos conseguiram ler o artigo? Quem leu? Quem não leu? Sejam sinceros. Sim, professor. Maria José leu. Quem mais leu? Não só enviei, como mandei também uma mensagem no grupo dos representantes para que todos soubessem que tinha material lá, tá? Para que ninguém viesse dizer que não sabia que tinha material na plataforma. Sendo que vocês sempre têm que estar, de vez em quando, olhando a plataforma, ver se tem material, tá? Então, eu peço que vocês abram o material aí no computador de vocês. Abram as questões. Eu mandei o artigo e ainda mandei as questões para orientar a leitura de vocês. E eu vou compartilhar aqui para a gente começar a discussão. E mais uma vez, quero que vocês participem bem, assim como foi na aula passada. Vocês participaram bem mais. Estão conseguindo ver o compartilhamento, gente? Está dando para ver? Sim, professor. Então, vamos lá. Quem pode ler a primeira questão para a gente? Bem simples essa primeira questão. Eu leio essa que está bem fácil. Ótimo. E responda logo também. Como são conhecidas as infecções causadas por fungos? E aí, o que vocês colocariam? O que vocês colocaram, na verdade? O que vocês responderam? Pelo que Pode eu li, começar por você, Maria José. pelo que eu li aqui no artigo, fala que as infecções causadas por fungos são conhecidas como tíneas, poetenhas. Não, Não, não. errei, não acredito nisso. Errou, Maria José. Falta de atenção. Quem colocou diferente? Quem respondeu diferente? Às vezes é tão fácil, né, que a gente acaba Verdade, tirei 0. errando. Quem colocou diferente? Quem pode responder essa pra gente? Valéria, Ana Paula, Diocleciane, o que vocês colocaram? Sueli. Vamos. Vocês só estão de imagem congelada presente aí? Ou vocês não responderam? Gente, essa questão está muito fácil. A Maria José só errou porque ela se confundiu. Tá, É já que verdade, ninguém... professor. Né, Maria José? Para não errar mais. Cair na prova, não vai mais errar. Como são É verdade. conhecidas as infecções causadas por fungos? A resposta é micose, gente. Micoses são infecções causadas por fungos. Qualquer infecção causada por fungo é chamada de micose, tá? Micose. Isso, a resposta é micose. Infecções causadas por esse tipo de micro-organismos são chamadas de micose, geralmente, né? De forma bem generalizada. Qualquer infecção, micose. Vamos para a segunda. Quem pode ler a segunda? Vamos, vocês estão dormindo muito aí. Vamos lá participar da aula. Mariana, que acabou de ativar o áudio aí. Eu acabei de entrar. Boa Mariana noite. acabou de entrar. Então, depois ela lê uma próxima questão para a gente. Quem pode ler? A segunda. A prova está chegando.
Hoje vocês estão muito paradinhos aí, muito quietinhos. Segunda questão. Vou ler então, já que vocês estão muito quietos. Mas quero mais participação de vocês, gente. Quais as condições consideradas favoráveis para que determinados fungos presentes na nossa microbiota cresçam, né, para que eles proliferem, para que eles se reproduzam, aumente a sua população e passem a causar doenças, tá? Então, nós temos fungos que são fungos chamados de residentes, fungos que estão presentes na nossa microbiota e fazem bem para o nosso organismo. Tá? Eles fazem bem, assim como também bactérias que fazem parte da nossa microbiota, certo? Porém, algumas condições que favorecem, né, que são favoráveis para que esses fungos da microbiota proliferem, podem fazer com que esses fungos eles cresçam de forma desordenada e passem a causar doença. Ou seja, eles faziam bem, eles eram bons para o nosso organismo, mas a partir do momento em que há um desequilíbrio, eles podem proliferar, chegando a uma quantidade, né, da sua população superior ao tolerado, podendo eles fazendo com que eles possam causar infecções. Eu quero saber nessa questão, quais as condições que são favoráveis para que esses fungos proliferem e possam causar doenças? O que vocês responderam? Professora, eu coloquei que é o calor, a umidade, baixa imunidade ou uso de antibiótico sistêmico por longo prazo. Estes. Muito bem, é isso mesmo. Perfeito, Maria José. Você errou uma fácil e acertou uma mais complicada, tá vendo só? Você gosta de questões difíceis. Então, são esses dois fatores abióticos que a Maria José acabou de falar aí, né? Umidade, calor. Na verdade, também tem a questão da luminosidade, né? Os fungos, eles gostam de pouca luz. Só um momentinho, gente. Obrigada, meu amor. Acabou de chegar um lanchinho aqui para mim. Então, são esses dois fatores abióticos e também, né, a questão da imunidade e o uso de antibióticos a longo prazo. Na verdade, quem lê o texto, quando o texto fala de antibiótico aí, quem lê o texto, né, interpretou bem o texto, esses antibióticos eles estão se referindo a antibacterianos, tá? Então, antibióticos do tipo antibacterianos, antimicrobianos do tipo antibacterianos. Então, agora eu pergunto para vocês, como a imunidade faz com que esses fungos cresçam, proliferem? Como esse fator imunidade influencia como sendo um fator favorável para a proliferação dos fungos da microbiota? O que vocês acham? Hein? Quem pode se pronunciar aí? A imunidade, a imunidade estando comprometida, né, o indivíduo estando com uma imunidade mais baixa, faz com que haja um desequilíbrio nos micro-organismos dessa microbiota. Ou seja, se é o antibiótico do tipo antibacteriano, o que acontece? Ele diminui a população de bactérias, fazendo com que os fungos eles fiquem numa população maior, ou seja, eles vão parar, vão estar em vantagem em relação à competição com essas bactérias, fazendo com que eles cresçam de forma mais desordenada, causando infecções. Tá? Então, é dessa forma que esses antibióticos, sendo utilizados a longo prazo, eles vão favorecer o crescimento, a proliferação dos fungos da microbiota. De forma semelhante, quando o sistema imune está comprometido, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que esses fungos também cresçam de forma desordenada, uma vez que as defesas desse paciente, né, desse indivíduo, na verdade ainda não é paciente, né, porque ainda não
chegou no momento de adquirir a infecção, a gente está falando aí de questões de suposição, em caso aconteça esse tipo de situação, né? A redução da imunidade faz com que também haja um desequilíbrio de micro-organismos da microbiota, porque vai facilitar com que esses micro-organismos proliferem, uma vez que a defesa ela está baixa, né? Está comprometida. Deu para entender, gente? A segunda questão. Quais são os fatores e como eles influenciam na proliferação desses micro-organismos? No caso dos fungos, né, que é o foco desse artigo. Deu para entender? Falem alguma coisa. Vocês estão muito quietinhos. Já é atenção pré-prova? Hein? Boa noite, professora. Deu sim. Boa noite. Cheguei depois, eu peguei no finalzinho. Tá, mas vamos nos situar, tá? A resposta da primeira questão são quem, gente? Infecções causadas por fungos, como são conhecidas? Micoses. Resposta da segunda questão, quais são as condições que favorecem, né? Que permitem com que os fungos proliferem, os fungos da microbiota proliferem, podendo causar infecções, são umidade, que mais? Calor, uso de antibióticos, no caso de antimicrobianos a longo prazo, e a baixa imunidade, tá? Comprometimento da imunidade. No caso dos antimicrobianos... Oi, Laís, pode falar. O ambiente também, ele vai... O ambiente se encaixa também, professora, ou não? O ambiente externo, você está falando? Sim. Não, nesse caso, a gente está falando de fungos da microbiota, né? Aqueles que fazem parte da nossa microbiota, ou seja, residentes que vivem, que moram na gente e que causam, têm funções que trazem benefícios para a gente, certo? Em que momento esses fungos que são bons, eles se tornam maus? Essa que é a questão, tá? O ambiente externo, não, tá? A gente está falando entendi. de ambiente interno, que no caso é umidade, né? Temperatura, baixa da imunidade. Ok? Terceira questão. Quem pode ler a terceira questão? A Laís, que chegou agora, quer ler a terceira questão para a gente? Posso ler, professora? Qual é a Vamos importância da microbiota bacteriana resistente da defesa unitária do indivíduo no que diz a respeito dos fungos da microbiota? Tá. Quem entendeu a segunda questão consegue entender e responder a terceira. Por quê? Porque a terceira é meio que uma explicação de dois fatores da segunda questão, né? Que é a questão lá dos antibióticos. Os antibióticos reduzindo o quê, gente? A população bacteriana, né? Qual a importância da microbiota bacteriana? Qual a importância dela? E as defesas imunitárias do indivíduo no que diz respeito aos fungos da microbiota. Qual a importância? Primeiro, vamos analisar a microbiota bacteriana. O que ela faz ali? Ela compete com fungos, né? Da microbiota também. Quando eu tenho a microbiota bacteriana e a microbiota fúngica em proporções normais, eles estão competindo por nutrientes ali. Então, um vai equilibrando a população do outro. Quando ocorre uma redução da população bacteriana da microbiota, podendo ser em decorrência da utilização de antibacterianos, né, de antibióticos do tipo antibacterianos a longo prazo, reduzindo essa população, o que acontece com a população fúngica? Ela vai aumentar, porque eu não tenho ali bactérias em proporções toleráveis que irão competir por nutrientes com esses fungos. E aí os fungos vão dominar o ambiente, aqueles fungos da microbiota que faziam bem para a gente,
eles vão começar a proliferar de forma desordenada, podendo causar a infecção, certo? Então, entenderam aí a importância da microbiota bacteriana? Serve para quê? Para equilibrar a população fúngica também da microbiota. Deu para entender essa parte aí? Sim ou não? Sim, professora. Vocês estão falando de uma forma muito assim triste, cabisbaixa, que eu me preocupo logo. Por causa dos trabalhos, professora. Trabalhos? Tá, calma, vai dar tudo certo. Só dia 30 que começam as provas, né? Vocês têm um tempo para fazer os trabalhos. Só o meu, que é até o dia 9, né? Até semana que vem. Não é até Às dia 10, 10 não, horas. professora? Não, até dia 9. Tá, vamos para o segundo fator aí, em relação aos fungos da microbiota, né? Da importância desses fatores. Então, a microbiota bacteriana é para equilibrar a população fúngica da microbiota. E as defesas imunitárias, por que elas são importantes? Por quê? Porque elas nos defendem, né, contra micro-organismos. Então, se eu estou com a imunidade comprometida, esses micro-organismos que nos faziam bem, eles podem proliferar e passar a nos fazer mal. Então, tudo tem que estar em equilíbrio, né? A homeostase é isso. A homeostase é sempre para manter um equilíbrio para que a gente não possa ter comprometimento em relação à nossa saúde. Quarta questão. Ana Paula, leia para a gente, Ana Paula, a quarta questão. Não fuja. Ana Paula fugiu. Ana Paula não está me ouvindo? Vou chamar outra. Sueli, É o está boy por aí a dela, Sueli? esse daí, professora. É a mãe da Ana Paula? É o Rafael que está lá com ela. Ah, tá. Sueli, está por aí? Sim, eu posso ler, professora, só que eu não respondi, tá? Tá, não tem problema. A gente está aqui para discutir as questões, tá? Vamos lá, leia a quarta. De acordo com os tecidos e órgãos afetados, em quantos e quais tipos as micoses podem ser classificadas? Alguém que tenha respondido? A Mariana, que deve ter resolvido todas, né, Mariana? Que está respondendo todas aí. O que você colocou? Professora, Mariana, não, Maria José, né? eu não. Professora, Não respondeu são essa, Maria vários. José? Sim, são vários, Primeiro, né? olha, são duas perguntas. Quantos e quais tipos? Primeiro, vamos responder a primeira. Quantos tipos são? Que pelo que eu li aqui no artigo, eu achei 4. Tudo bem, tá certo. São 4 tipos. Quais são eles? Micoses superficiais, Muito bem. micose cutâneas, Muito micoses bem. subcutâneas e micose Muito sistêmica ou profundas. Muito bem, perfeito. A questão está respondida. Mas, como a gente não pode se contentar com pouco, né? Vamos aprofundar um pouquinho. Eu quero saber quais são os locais em que cada uma dessas está relacionada, né? Ok. No caso mi- da micose superficial, quais são os locais que ocorre a lesão? Nas camadas mais superficiais da pele ou dos pelos. Muito bem. É bem superficial, né? Se é superficial, na porção mais superficial da pele. Qual é o nome da porção superficial da pele? Como se chama a porção mais externa da pele? Quem foi Alguém aí meu me ajuda? aluno? Quem foi meu aluno sabe. A gente viu lá no primeiro semestre, na parte de histologia. É a epiderme, né? A porção mais superficial da pele, a camada mais externa da pele é a epiderme. Então, as micoses superficiais, elas vão atingir as camadas mais superficiais da pele, ou seja, a epiderme e alguns anexos, como pelos. A outra é a micose cutânea, né? Também chamada de dermatomicose. Quais são os tecidos ou órgãos, né? Qual é a região do corpo
que é afetada por esse tipo de micose, por essa classificação de micose? É um pouco Na parecido com a pele, superficial. pelo ou unhas e mucosas em maior extensão. Isso, muito bem, né? Ou seja, está adentrando um pouquinho, né? Mucosas, pele também, né? Não só a porção mais superficial, mas como entrando um pouco na porção mais externa da derme, que é a camada mais abaixo da epiderme. A gente sabe que a pele é formada pela epiderme, pela derme e pelos seus anexos, pelos e unhas, né? A porção mais interna, que é a hipoderme, não faz parte da pele, tá? É apenas uma camada de sustentação rica em tecido adiposo, ok? Então, muito bem. Já falamos da micose superficial, né? Que afeta as regiões mais superficiais e pelos. A micose cutânea, né? Ou dermatomicose, que atinge pele também, mas não a porção só superficial, mas porções mais superficiais ali da derme e outras regiões como mucosas, pelos. E a terceira, que é a micose subcutânea. Olha, subcutânea. Quais são as regiões que são afetadas? Onde ocorre lesão desse tipo de micose? Hein? As regiões subcutâneas, ou seja, está aprofundando mais, né? Esse tipo de micose, as lesões elas vão afetar regiões mais profundas ali da derme, tá? Chegando ali quase próximo da hipoderme, tá? Então, regiões subcutâneas da pele. E, por fim, nós temos as micoses sistêmicas ou profundas, que irão afetar que tecidos, que região do corpo? Sistema respiratório, né? Órgãos internos e vísceras. Não. Isso, os órgãos internos e vísceras, né? Tecidos mais internos, órgãos mais internos. A colega que falou ali o sistema respiratório, na verdade, ela confundiu. Ela está falando em relação a como esse tipo de infecção ele pode ser adquirido, né? Que é por meio de inalação de esporos, certo? Entra ali pelo sistema respiratório, atingindo órgãos internos, ok? Essa é a forma de transmissão, certo? No caso da subcutânea, por meio de lesões, né? Por meio de espinhos, por meio de algo ali no solo contaminado, que você sofreu uma lesão, fungo estando presente ali no solo, ele pode entrar por meio dessa porta de entrada, que é essa lesão, causando as infecções subcutâneas. No caso das superficiais e cutâneas, por meio de contato com pessoas contaminadas, objetos contaminados, certo? Então, vocês veem aí que, de acordo com o tipo de micose, existem formas de transmissão, certo? Tem micoses em que a transmissão é mais superficial, tem outras que precisam de porta de entrada, como a subcutânea, e a profunda ou sistêmica, que é por meio de inalação de esporos fúngicos. Ok, gente? Certo? Sim ou não? Sim, entendi. Esqueçam um pouquinho esses trabalhos, venham para a aula, para vocês entenderem. Vocês gostaram do artigo, para quem leu o artigo? Todo o artigo? Sim, professor. Ele é um pouquinho extenso, né? Mas, na verdade, ele vai retomando vários conteúdos, ele vai repetindo várias coisas ao longo do artigo. Então, é um artigo com uma linguagem bem não tão rebuscada, uma linguagem simples e de fácil entendimento. Quinta questão, mais uma questão fácil. Quem pode ler a quinta questão? Lucélia, que está aí com o áudio pré-ativado. Leia a quinta para a gente, Lucélia. O que são fungos antropofílicos e zoofílicos, né? E você respondeu essa? Eu coloquei aqui os antropofílicos, né?
ele acomete a pele humana, né? E os zoofílicos, eu coloquei que ele acomete animais domésticos e silvestres. Não sei se está certo, foi isso que eu coloquei. Não está errado, mas você, tipo, especificou, Eu tá? tinha que Que, dizer na o que verdade, era, né? o termo é generalista. Então, o que são fungos antropofílicos? Não são aqueles que infectam só, que causam lesão só a tecido epitelial, tá? A pele humana. Ele tem afinidade por tecido humano, pelo homem. Se a gente for pela etimologia da palavra, né, que é a parte da ciência que estuda o significado das palavras, antropo significa o quê? Antropo vem de quê? Vem de homem, né? Antropo quer dizer homem. A origem da palavra é homem. Fílico quer dizer o quê? Fílico quer dizer afinidade. Fílico quer dizer afinidade. Então, o que são fungos antropofílicos? São fungos que têm afinidade por tecidos humanos. Eles têm afinidade por causar infecção em humanos. Mas isso quer dizer que eles não podem causar infecção em animais? Não, né? Afinidade é uma coisa. Eu gosto mais de infectar tecidos humanos, mas não quer dizer que eles não causam infecções em animais. Eles podem causar infecções em animais, só que de forma mais rara. A afinidade, a paixão desses fungos, é por causar o mal em humanos, infecções em humanos. O contrário, né? O mesmo raciocínio serve para os zoofílicos. Zoo vem de quê? Vem de animais. E fílico vem de afinidade. Então, o que são fungos zoofílicos? São aqueles que têm afinidade por tecidos animais, tá? Que causam infecção com mais afinidade em animais, mas que também podem causar infecções no homem, em humanos, só que de forma mais rara. Certo, gente? Deu para entender melhor agora, Lucélia? Sim, professora. Então, o termo ele é mais generalista, tá? Ele não especifica um tipo de tecido humano, nem um tipo de animal ou tecido animal, tá? Antropofílicos, afinidade pelo homem. Zoofílicos, afinidade por tecido animal. Ok? Todo mundo entendeu? Todo mundo está aí? Sim, professora, essa foi a única que eu não fiz. Maria José, não fez essa? Não, professora. Faltou pesquisar um pouquinho mais, porque no artigo eu não está assim, bem No claro, assim como a artigo, senhora explicou. Isso, não está no artigo explicando assim detalhadamente o que seja, mas muitas das vezes, quando vocês forem ler um artigo, forem estudar um artigo, é sempre importante vocês não ficarem presos apenas no artigo. Muitas das vezes existem palavras, existem termos que não está explicado ali. Mas para pessoas que são da área, elas nem precisam pesquisar em outras fontes, elas já conseguem entender sem pesquisar outros artigos. Mas é sempre bom vocês pesquisarem fora também, lerem outros artigos, lerem outros livros, lerem outras fontes para entender melhor o artigo. Então, esses termos não estavam ali claros no artigo. Mas, como eu falei, pela etimologia da palavra, antropo significa homem, né? Filho com afinidade, daria para vocês responderem. Mas quem não conseguiu entender no artigo, seria bom fazer uma pesquisa fora do artigo para que vocês conseguissem responder de forma mais clara, né? De forma mais expressiva, digamos assim. Certo? Sexta questão. Essa daqui também é facinha. Quem pode ler a sexta? Será que eu vou errar essa também? Maria José? Não, agora você já aprendeu lá, vai acertar essa daí. Bora, Maria José.
Qual o significado etimológico da palavra tínia? Segundo o artigo, significa verme ou traça. Muito bem. Olha, acertou essa. Mas por que deram esse nome de verme ou traça? Para uma infecção fúngica. Na verdade, por que, reformulando o que eu falei, por que usaram essa palavra, né, tínia, que é um tipo de infecção fúngica do tipo micose superficial, é um tipo de micose superficial, né, que atinge regiões superficiais da pele e alguns anexos. Por que deram esse nome para uma infecção fúngica, sendo que essa palavra significa verme ou traça? O artigo ele explica. Tem uma explicação aí histórica. Por quê? Quem conseguiu encontrar isso no artigo? Eu coloquei assim, porque foi empregada no passado. Ok, Lucélia, não estou mais lhe escutando. Vocês estão me ouvindo, gente? Seu áudio deve estar ruim, Lucélia. Não estou conseguindo lhe ouvir. O áudio da Lucélia não tá bom. Quem gostaria de explicar? Quem conseguiu encontrar lá no artigo? Tá. Bom, gente, como eu falei para vocês, né, tem um significado histórico. Por quê? Dermatologistas lá no passado, eles acreditavam que determinadas sintomas característicos de infecção fúngica, como lesões no couro cabeludo, né, em pelos do corpo, fossem causadas por vermes, por eumintos. Eles não sabiam que era uma infecção fúngica, eles achavam que era causada por verme. Mas como o termo ficou bem já conhecido, esse termo continuou sendo utilizado para se referir a uma infecção fúngica. Ok? Mas tínia, etimologicamente, significa verme ou traça. Ok? Deu para entender? Deu, professor. Então, vamos para a 7ª questão. Daqui a pouco eu vou liberar vocês para irem fazer os trabalhos. Vocês estão tão preocupados assim com esses trabalhos. 7ª, quem pode ler? Estou esperando. Vou ler. Porque a tínia interdigitalis, também conhecida como frieira, é a mais comum nos pés. Por quê? Eu Quem já teve frieira aí? Eu já tive, mas faz muito tempo. Eu coloquei devido ao uso constante de calçados fechados que retêm umidade e também pode ocorrer nas mãos, principalmente nas pessoas que trabalham muito com sabão, água. Muito bem. Então, o motivo da tínia interdigitalis ela acometer mais as regiões dos pés, né? É porque as pessoas costumam usar, né? Quem usa? Muito sapato fechado. E o sapato fechado, ele proporciona o quê? Um ambiente favorável para o fungo. Ou seja, umidade, né? Baixa luminosidade, calor, a transpiração fica comprometida. E aí é batata para que os fungos possam proliferar ali, achar um ambiente favorável, proliferar e causar esse tipo de infecção, né? Tínia interdigitalis, que é a conhecida frieira, né? Conhecida popularmente como frieira. Ok? Deu para entender? Sim. Vamos para a 8ª. Muito bem, para Luciele, né? Lucélia Aleixo. Muito bem. 8ª questão. Quem pode responder essa? Quem pode ler e responder?
Maria José acertou essa, né, Maria José? Responda aí para a gente, leia para a gente, Maria José. Quais são as principais espécies de fungos que causam a tênia crural na virilha, Plural. certo? Isso. Que é nada Eu mais é do que coloquei aqui as infecções geralmente bilaterais e puriginosas, os fungos envolvidos são. Aí esse T T vem de quê? Significa o que esse T? Esse T é o gênero. Que gênero é esse? Nessa parte do artigo, o autor coloca só T. Por quê? Porque ele já falou desse gênero anteriormente no texto. Então, por isso ele abreviou. Mas quem lê o texto sabe o que significa esse T. Meio ponto. Eu acho que Acabou o tempo. Trichofiton, né? Como? É isso? Trichofiton, né? Eu acho que é chofiton, né? Tricófiton. Isso, é isso aí. Tricófiton. Tá. Esse aí também, ele de Tricófito novo. rubro. Ele, bora, falem para vocês aprenderem. Tricófiton. 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 Rubro, tricófiton. O quê? Interdigitale. Muito bem. Epidermophyton. Isso. Flocoso e Epidermophyton flocoso. Então, essas são as 3 espécies de fungos que causam, são as principais causadoras da tinea crural, que são aquelas infecções fúngicas que acontecem ali na região da virilha e na região próxima ali à virilha, né? Ali pela coxa também. 9ª questão. Muito bem, Maria José. Parabéns. 9ª questão. Quem pode ler? Eu leio, professor. Vamos lá, Sueli. O que são onicomicoses e quais as suas fontes de contaminação? O que são onicomicoses? Olha, onicomicose, já lembra o quê? A onicomicose é a infecção que atinge as unhas, né? Muito bem. Agora, esse outro eu não sei. Tá. Mas só faltou uma palavrinha crucial nessa primeira parte da sua resposta, porque sem essa palavrinha você Causada teria por errado. fungos. Isso, porque se a gente falar que são infecções que afetam as unhas, você não está especificando que é pelos fungos. Pode ser uma outra, pode ser infecção bacteriana, né? Pode ser uma infecção causada por um outro tipo de micro-organismo. Então, tem que falar, são infecções fúngicas que irão afetar as unhas, né? Que irão causar lesões nas unhas. As fontes de contaminação, onde eu posso adquirir essa infecção? Pelo Por meio de solo, contato, animais, né? por meio de contato com solo contaminado, né? Se tiver esporos fúngicos ali, eu meto a mão, posso contrair ali. Utilizando o quê? Instrumentos contaminados, como aqueles utilizados para ajeitar as unhas, né? Alicate, tesourinha, alicate, tesouras não bem higienizadas, né? Não feito a asepsia da forma correta, né? Esterilização de forma correta. Então, essas são as fontes. Animais contaminados, quem gosta aí de fazer carinho, né, em animais domésticos, se esses animais estiverem contaminados com esporos fúngicos, eles também podem passar a infecção, transmitir a infecção para essa região do corpo do indivíduo, no caso, para as unhas. Então, essas são as fontes de contaminação. Então, sempre que vocês forem à manicure, exijam que os instrumentos dela, né, os materiais pérfuro-cortantes, como alicates e unhas, estejam bem esterilizados, tá? Para vocês não saírem de lá com uma infecção fúngica nas unhas, com uma onicomicose. Deu para entender essa? Acertaram? Sim. Ótimo. 10ª questão, está terminando. Vocês já vão ser liberados para jantar.
Quem pode ler a 10ª? Tá Vou com ler para a gente ir rodízio logo ali, né? embora, professora. Olha, Maria José já quer Pegar o se livrar ônibus. de mim. Professora, qual o agente etiológico da pedra, né? Pedra Isso. Pedra preta. preta. Ou seja, Preta. quem é o causador da pedra preta? Eu botei aqui, não sei, acho que eu vou errar. Vai. Piedraia hortai. Muito bem, que errar. Desde que você errou a primeira, você não erra mais nenhuma. É piedraia horte, tá? Esse AE, ele fica com a pronúncia de I, tá? Piedraia horte. Esse é o agente etiológico da pedra preta. Muito bem. Para finalizar, 11ª questão. Quem respondeu essa aí que pode ler para a gente? Quem respondeu essa questão? Eu fiz, mas não sei se está certo. Vamos lá. Qual o meio de cultivo mais empregado para o isolamento dos fungos? Eu fiz o meio de H. Saborândia, né? Não sei pronunciar muito, destrose. H saborrodestrose, tá? Se escreve Isso. saboround, né? Mas se pronuncia saborro. Saborândia. Isso, é Uhum. H saborrodestrose. Então, se eu quiser fazer ali um cultivo de um material, né, de um indivíduo que esteja ali com suspeita de infecção fúngica. Eu vou lá, né, pego a amostra desse material, aquela descamação, aquela material daquela lesão, que eu desconfio que seja fúngica, e aí eu transfiro essa amostra para uma placa de Petri contendo esse meio, que é um meio propício, né, um dos mais empregados para o crescimento, para a proliferação fúngica. E aí eu conhecendo, né, o técnico de laboratório, conhecendo a morfologia fúngica, o comportamento bioquímico do fungo, ele irá saber identificar, tá? Então esse é um meio de cultivo utilizado para a cultura, né, que é uma forma de diagnóstico, né, um método de diagnóstico. Cultura é um dos métodos diagnóstico para se identificar, para se chegar à conclusão se é infecção fúngica ou não, e também para tentar isolar a espécie que está causando aquele tipo de infecção. Certo, gente? Quem tiraria 10 se valesse ponto? Ia tirar Esse 9. questionário. Olha, Maria José ia tirar 9 porque errou aquela primeira lá, né? Deu uma deslizada na primeira. Quem mais aí conseguiria acertar grande parte das questões? Quem está pronto para fazer a prova? Coloque essas questões aí, professora. Quem sabe, né? Elas possam entrar. Vocês já receberam o calendário de prova? Ainda não. Não, Mas professor. em breve vão estar recebendo, tá? Nossa prova já começa dia 30, né? Dia 30 já se inicia a prova, tudo bem? Então, a gente fica por aqui, tá? Nossa aula de hoje era essa discussão desse artigo. Obrigada pela participação de todos. Boa noite e até a próxima aula, tá? Na próxima aula, acredito eu que a gente vai resolver exercício. Vou dar uma olhada lá o que a gente tem para a próxima aula, para que a gente possa já estar exercitando aí conteúdos antigos e para que vocês possam estar bem preparados para a prova a partir do dia 30. Certo, gente? Então, boa noite a todos vocês. Boa noite, professora. Até a próxima aula. Tchau, tchau.